homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui novamente com mais um comentário bíblico da nossa lição de jovens. E nesse segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando a temática o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa, né? Então, este é o conteúdo que a classe de jovens está estudando durante este segundo trimestre de 2022. E a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos, né? Primeiro ponto, desprezando a presença de Deus na caminhada. Segundo ponto, infamando a terra que Deus disse que era boa. Terceiro e último ponto, um atraso de 40 anos, tá certo? Então, esta é a proposta para a lição de jovens desse próximo domingo. E aqui no nossa introdução da nossa lição, o autor coloca no nosso texto principal, ele coloca o texto de Números 14, 29, né, que nos diz o seguinte: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, né? E aqui no nosso resumo da nossa lição, ele coloca: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Amados professores e queridos alunos que vão estudar essa lição no próximo domingo, este conteúdo Desafiando a Deus no Deserto é um conteúdo importante para equilibrar a nossa fé no que se refere a murmurar contra Deus, né? Falar de deserto, geralmente vem ao nosso entendimento que o deserto é um local inabitável, um local de difícil habitação, tá certo? E no deserto, por exemplo, você não vai encontrar um restaurante, um shopping center, não vai encontrar um oásis de divertimentos, né? No deserto está dizendo, a palavra deserto, desolação, abandono. E no deserto só fica quem tem resistência. Naturalmente, quem vai fazer uma espécie de um turismo, né? Quem vai enfrentar as dunas, ele se prepara, levando mantimento, levando água, tá certo? Se for 3 dias, 2 dias, quem for, com certeza vai ter esse entendimento que tem que ter esse preparo. E aí a pergunta que nos faz nesse momento é: por que Deus permitiu esse deserto? Esse deserto que Deus permitiu ao seu povo após a libertação do cativeiro, que o povo de Deus fizesse essa caminhada para chegar à terra prometida, com certeza esse processo se prolongou um pouco mais do que o esperado, dada a murmuração do povo, dada a desobediência do povo, dada a incredulidade do povo. Por isso que murmurar, amado irmão, bote isso no seu entendimento, vocês jovens, murmurar, reclamar de Deus, a Bíblia o chama de pecado e considera como pecado, porque quando você está murmurando de Deus, você está desconfiando de Deus. Quando você murmura, e aí eu faço aqui um parênteses para dizer que há diferença entre murmurar e uma diferença entre, de vez por outra, você pontuar uma coisa aqui e uma coisa ali. O que é murmurar? A murmuração é um estado permanente, onde o cristão ele murmura de tudo, nada para ele está bom, sabe? E quando ele não recebe, muitas vezes, quando ele não vê o seu pedido atendido por Deus, ele fica que nem menino mimado, esperneando, gritando, muitas vezes até chorando e por aí vai. Então, murmuração não é o fato de você pontuar uma questão na sua vida não resolvida, um ponto que precisa ser elucidado, é totalmente diferente. Murmuração é um estado permanente em que o cristão não se contenta, com a presença de Deus na sua vida, ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai o crente espírito murmurador, ele sempre vai se achar merecedor, ele sempre vai se achar uma expressão nossa aqui no Nordeste,
Ele sempre vai se achar o último pacote, a última bolacha do pacote, certo? Ele sempre vai se achar. É por isso que cai por terra, amados irmãos e jovens que nos acompanham nesse comentário bíblico, a teologia da prosperidade não prospera muito, porque não tem muito terreno para ela. Né? Porque, em parte, esses crentes mimados que hoje tem aí, que se ficaram num estado de murmuração contra Deus, infelizmente, são crentes que são aliciados, digamos assim, por essa teologia da prosperidade, onde resume Deus a um simples menino de recado, onde resume Jesus um menino de recado, e Deus um pai omisso que a todo preço e a todo custo tem que atender o capricho dos seus filhos. Um pai que não resiste, não consegue ver o menino chorando um pouquinho ali, que já está logo atendendo o seu capricho. Tá certo? Em parte, a teologia da prosperidade tem muita culpa nessa história, nessa geração de crente mimizento, de crente murmurento, não sei nem se tem essa palavra, mas estou aplicando aqui agora, de crente murmurento que vive a vida toda a murmurar, como eu já disse, porque se acham um merecedor. Queridos, a proposta, a pegada de Deus para a minha vida e para a sua vida é uma pegada de confiança. O meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de confiança, e esse relacionamento de confiança não deve e nem pode ser abalado por nenhuma circunstância. Sabe por quê? Porque Deus, ele é soberano. E a sua soberania, ela é assim, uma coisa maravilhosa. E na sua soberania, ele define o momento certo e a hora certa de conceder a mim e a você aquilo que é essencial para a nossa existência aqui na Terra. Tá certo? E aí muitos crentes, não entendendo essa soberania, parte para este momento aqui de murmurar. Mas a murmuração traz, não só trouxe, veja só, trouxe e traz grande prejuízo para o desenvolvimento da minha vida espiritual e para o desenvolvimento da sua vida espiritual. Tá? Dada essa introdução, vamos para o nosso primeiro ponto. Diz assim: desprezando a presença de Deus na caminhada. Primeiro ponto, né? Primeiro subponto: as águas amargas em Mara. Moisés registra que após saírem do Mar Vermelho, os hebreus andaram na direção do deserto de Sur por 3 dias, sem encontrar águas. Ao chegar a uma localidade chamada Mara, encontraram água, mas logo descobriram que elas eram amargas. Não se consegue matar a sede em um deserto bebendo uma água com sabor desagradável. Na prática, provavelmente se tratava de águas com sabor diferenciado, pela presença de minerais, o que pode ter causado estranheza aos israelitas sedentos. Aí é curioso notar nesse tópico aqui, irmãos, veja só que coisa interessante, né? Eles passaram 400 anos presos no deserto, escravos no Egito, bebendo a água do rio Nilo, que só Deus sabe o quanto de impureza, o quanto de contaminação aquela água possuía. Mas mesmo assim eles beberam, tá certo? E sobreviviam ali, não reclamavam ali. Uma proposta que era dada a eles, uma escravidão. Note que qualquer espécie de escravidão não é nada fácil, não é nada suportável. Mas, no entanto, eles estavam ali, eles não murmuravam, não, estavam pianinho, caladinho, obedecendo a toda a risca. E agora Deus traz para eles, para os israelitas, uma proposta de libertação. E aí, meu querido irmão, isso traz na sua mente esta libertação para eles. E agora, pelo simples fato de um período de tempo não encontrarem água, e quando encontraram água amarga, passaram a murmurar. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, contextualizando com a nossa sociedade atual, com a realidade que nós vivemos hoje no meio dos cristãos, não mudou nada, continua do mesmo jeito. O cara vive num mundo de pecado, vive na escravidão de Satanás, vive uma vida de miséria, de desgraça, totalmente à margem da vontade de Deus, escravizado pelo pecado, sendo cavalo de Satanás. E aí Deus trabalha no coração deles, opera a salvação na vida deles. E agora, quando se acham libertos do pecado, não é? Eles passam que não conseguem resistir a uma aprovação e passam a murmurar. Muitos deles até volta para a escravatura de novo.
Acontece muito, as pessoas quando se convertem, vêm do mundo do pecado, e aí, porque ele acha que agora uma feita está na presença de Deus, ele se acha imune a qualquer tempéries da natureza. Ele acha imune a qualquer problemas. E quando a Bíblia, repito novamente, traga essa palavra, não traz essa proposta, não traz essa pegada para nós. Pelo contrário, a Bíblia traz uma pegada de resiliência, de resistência. E o próprio Jesus disse isso bem claro, quando ele lê os textos lá em Mateus, se não falha a memória, né? Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a proposta do mundo para a gente é essa, sofrimento, é aflição, é dor. Mas não está conosco aquele que nos conforta. Está conosco aquele que tem uma proposta muito melhor para nós, sabe? E muitas vezes, amados, abro aqui um parênteses para dizer para você que a amargura da vida se abate sobre a nossa vida para formar em mim um caráter cristão, para formar em você um caráter cristão. Nem todo sofrimento, nem toda calamidade que se abate contra nós não é consequência do diabo e nem consequência das nossas ações. Muitas vezes Deus permite nós passarmos para darmos a nós um estado pedagógico, um estado de aprendizado para formar o meu caráter, para isso já me preparando para mais na frente nós conseguirmos vencer os obstáculos que se virão. E não somente isso, mas ter uma experiência, ter uma bagagem, para que possamos ajudar outras pessoas. Então, meu querido, sofrimentos faz parte da vida cristã. Vida cristã sem sofrimento não é vida cristã. E aí eu trago aqui uma fala de um grande pastor nosso aqui do Maranhão, aqui de Bacabal, o pastor reverendo Boaventura Pereira de Souza, tá certo? Quando ele dizia, né? Se você vê um cristão que a vida dele é só bênção, é só maravilha, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, desconfie porque alguma coisa está errada na vida daquele cristão. Porque sabe de uma coisa, irmão, quanto mais eu e você procuramos nos aproximar de Deus, quanto mais nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, mais vem obstáculo para nós. Sabe por quê? Porque o adversário de nossas almas, o seu, o meu inimigo e o seu inimigo, ele não quer, escute isso, ele não quer que você mantenha ou desfrute de uma perfeita comunhão com o Pai. E para isso, meu irmão, ele vai fazer de tudo, mesmo que ele vai birrento, né? Vai fazer de tudo para procurar prejudicar o meu e o seu relacionamento. Então, resumindo esse primeiro ponto aqui, a murmuração traz consequência para a minha vida e para a sua vida. Né? E como no segundo subponto aqui, o envio do maná, vejam só, logo Deus resolveu a providência, resolveu aquele estado. Deus providenciou o maná. E é interessante dizer aqui, querido, que a orientação de Deus, veja só, Deus deu orientação para não fazer, não colocar no estoque ou na sua cantina, na sua despensa. Não, o alimento era para o próprio dia. Para cada dia, Deus providenciaria a alimentação. Mas por mais uma vez o quê? Desobedeceram, quiseram estocar o alimento. Né? E aí o resultado, as consequências a perca, a podridão, né? Os alimentos não conseguiriam se manter, porque a proposta de Deus era para cada dia. Por isso a oração do Pai Nosso, Jesus diz, pão nosso de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui já partindo, querido irmão, para o nosso segundo tópico, né? Infamando a terra que Deus disse que era boa. Note, Deus fez a proposta da terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então, o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, não tinham nenhuma razão para duvidar de Deus. Se Deus disse que a terra manava leite e mel, então não tinha nada que eles duvidassem e mandar espiões, né, para observar a terra. Se Deus tinha dado essa proposta para eles, cabia a eles a confiar e acreditar. E aí eu abro um parênteses para dizer que nesta manhã, se porventura você tem uma promessa de Deus na sua vida, você, meu querido jovem, meu querido irmão, então não duvide dessa promessa. Se você tem a certeza que foi Deus que falou com você, então não coloque dúvida, creia verdadeiramente, porque Deus cumprirá, tá certo? E o autor da lição coloca aqui, uma honra transformada em uma vergonha.
Para que os judeus pudessem entrar na terra que Deus lhe havia prometido, era preciso saber quem estava residindo nela. Um trabalho de inteligência precisava ser montado para que eles pudessem ser bem-sucedidos na conquista daquele território. O fato de Deus estar com eles não os isentava de serem precavidos e, acima de tudo, observadores. Então Moisés escolheu representantes das tribos, homens tidos por cabeça, tá certo? Isso significa que eram influentes e tinham o poder de convencimento diante de seus irmãos. A missão deles era saber que terra é, né, e o povo que nele habitava. E se é forte ou fraco, se o povo se é pouco ou muito, tá certo? Certamente Deus poderia revelar todos os detalhes a Moisés, sem que fosse necessário escolher homens para uma missão tão arriscada. Mas aqueles homens teriam a honra de cooperar com o plano de Deus. Eles até hoje são lembrados por terem cumprido a sua missão e influenciado negativamente a opinião do povo diante daquilo que Deus havia falado. Note, o erro aqui não está em o povo ter ido observar, mas na opinião, né, na informação que eles trouxeram. Com certeza, nessa informação, trouxeram, lançando dúvidas sobre a promessa já pré-estabelecida por Deus, que a terra manaria leite e mel, né? Aí o autor da lição, ele conclui esse ponto dizendo: em nossos dias, essa cena parece se repetir. Pessoas que deveriam ser úteis na obra de Deus, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções opostas, tornando-se assim inúteis, tá? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, note que esse ponto, nós poderíamos resumir ele dizendo o seguinte: o erro não foi enviar os espias para observar a terra, mas o erro foi no relatório trazido, melhor dizendo, pelos espias, em que colocaram em xeque a palavra de Deus, que colocaram em xeque a promessa de Deus, tá bom? E aqui no nosso terceiro ponto vai falar o atraso de 40 anos. Aí se pergunta, por que Deus permitiu esse atraso? Irmãos, a Bíblia está cheia de relatos de Deus tratando com o seu povo didaticamente, né? Deus permitiu os assírios e muitas outras nações que vieram como instrumento de correção sobre Israel. E a dureza de coração de Israel, a dureza de coração do povo, é que faz Deus, por amar, repito, não é porque Deus seja mau, porque Deus queira destruir, porque de maneira nenhuma Deus não faz isso, mas é por amor. É como Deus disse assim: olha, já que vocês não estão me obedecendo, a dureza do coração de vocês é tanta que não querem me obedecer, então eu vou permitir que alguém que não seja eu vá lá, né, e castigue vocês, já que vocês não querem me obedecer. O meu pedido, a minha orientação é para que vocês vivam bem, mas vocês não querem, então eu permito, é como dizer assim: eu estou te protegendo, estou te guardando, estou te livrando de todo mal, mas tu não quer me seguir as minhas orientações que eu dou, então eu vou tirar aqui a minha mão sobre você e vou permitir que se abata calamidade sobre a sua vida. E tudo isso é por dureza do coração do povo. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que Jesus poderia ter feito muitos milagres em Cafarnaum, né? Muitos milagres mesmos poderia ter feito ali. Mas, no entanto, Jesus não operou tantos milagres ali por dureza do coração do povo. Porque o povo colocou a dureza no seu coração, começaram a murmurar e começaram a duvidar do Cristo sendo o Filho de Deus, do Cristo sendo Deus na terra, operando milagre, operando salvação, restaurando os cegos, restaurando os coxos, restaurando os leprosos, e não acreditaram nele. Então ele poderia ter feito muitos milagres na sua terra natal, mas, no entanto, não fez por dureza do coração. E assim, muitas vezes, amado, quando nós agimos dessa forma, nós estamos retardando as promessas de Deus sobre a nossa vida, não é? Estamos retardando a promessa de nossa vida. Às vezes, ele nos permite passar por dificuldade para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. Assim diz o autor da lição, já que no último parágrafo. Às vezes, Deus permite vir passar por dificuldade
para que eu e você possamos valorizar a bênção quando recebida. Quando uma coisa vem de graça para você, uma coisa vem que não lhe custe nada, não lhe custe nenhum benefício, qual é a sua tendência natural? Qual é a tendência natural? É não valorizar, é banalizar, é deixar de mão, é deixar de lado. Agora, quando a coisa é conquistada com suor, quando a coisa é conquistada com luta, aí, meu irmão, nós valorizamos, nós guardamos com maior carinho, nós fazemos com que aquela bênção, com aquele objeto, dure para sempre, não se acabe, tá certo? Por quê? Porque foi conquistado, nós sabemos o valor que teve, nós sabemos a luta que travamos para conseguir aquele objeto que agora temos. Então, é por isso que Deus permite isso, tá? Às vezes, Ele permite para passar por dificuldade, para nós entendermos o valor da bênção. Então, já aqui, finalizando o nosso resumo, que na realidade é só um resumo, é um conteúdo muito maravilhoso que tem que ser explorado na sua íntegra, e nossa proposta aqui é só um resumo da lição, tá certo? E aí ele vai dizer aqui, na sua reflexão, na sua didática aqui, no ponto pense, ele vai dizer, vale a pena desagradar a Deus? Uma pergunta que ele faz. É claro que não. Não vale a pena desagradar a Deus. Vale a pena agradar ao Senhor. Porque desagradando ao Senhor, com certeza virá consequências sobre a nossa vida. E as consequências não são boas, né? São dolorosas para quem o pratique. Por isso que eu sempre costumo dizer, e na congregação, nós trabalhamos como dirigente, eu digo, meus irmãos, o pecado não é ruim. Quem disser que o pecado é ruim, está mentindo. E se fosse ruim, ninguém queria pecar. Irmão, o que é isso que você está falando? Que asneira é essa? Que heresia é essa? Não, não é nenhuma. O que é ruim do pecado, queridos irmãos, é a consequência. E dessa consequência ninguém se livre. Porque estamos na lei da semeadura. Aquele que plantar, ele vai colher. Tá certo? Se você pecou, se eu pecar, as consequências do pecado vêm contra mim e contra você, sem sombra de dúvida. Deus perdoa, Deus leva ao céu, Deus não isso aí, se vocês voltar para Deus com o coração quebrantado, com certeza Ele perdoa você. Agora, as consequências nós colheremos como sem dúvida. Por isso que é bom agradar a Deus, para que não colhemos consequência desagradável. E na nossa conclusão, o autor da nossa lição, ele diz, da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos também tentá-lo, com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são forma de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido dele. Ô, meu querido irmão, não há coisa mais terrível para um cristão ingrato. Eu sempre digo que o coração do cristão deve ser banhado por atos de gratidão constantemente e permanentemente, não é? Porque a gratidão é algo que faz Deus operar em nós e morar em nós, digamos assim. Sermos sempre agradecidos a Ele. Agradecido pelas pequenas coisas, agradecido pelas grandes coisas, agradecido pelas provações, agradecido pelas dificuldades. Não é à toa que a Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade do Pai Celeste. Ok, meu querido irmão? Que eu tenha provocado em você o desejo para estar em uma escola bíblica dominical neste domingo, dia 24, estudando mais da palavra de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo comentário da lição de número 5, Balaão, quando Deus diz não, tá certo? Fique com Deus e até um outro momento.